O senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, ex-presidente do Congresso Nacional, hoje está aqui no estúdio da Itatiaia, em Brasília, é nosso entrevistado, veio para uma entrevista exclusiva. Senador, muito obrigada por atender nosso convite, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado, Edilene, é um prazer estar com vocês aqui na Rádio Itatiaia, cumprimentar todos os nossos ouvintes. A gente é que agradece. Senador, são vários temas, mas tem um que é muito caro para Minas Gerais, e é um projeto, uma proposta de autoria do senhor, que é o PROPAG, o Programa de Renegociação da Dívida dos Estados com a União. Minas está entre os estados do Brasil mais endividados, e essa é uma solução que ainda está em andamento, já que os vetos do presidente Lula precisam ser analisados pelo Congresso Nacional. Em que pé está nesse momento? O senhor acha que é possível que os governadores ou os que estão se mobilizando consigam derrubar vetos do presidente junto com os parlamentares? Qual que é a situação de momento? Edilene, não é porque eu sou autor do PROPAG e desse projeto que eu considero ser a salvação de Minas Gerais e de muitos estados endividados do Brasil, mas é verdadeiramente um programa que foi feito sob medida para Minas Gerais, muito inteligente, na minha opinião, e que permite a solução desse problema, que é o maior problema federativo, que é essa dívida impagável que os estados têm com a União, com juros que são juros compostos ao longo do tempo, que vão realmente tornando essa dívida impagável. Então, foi um projeto que já na sua essência, e o que foi sancionado pelo presidente Lula, já permite ao estado de Minas Gerais uma solução muito considerável desse problema, aderindo a esse programa com pagamento de parte da dívida e com uma redução substancial dos juros, de 4%, para você ter uma ideia, por ano, reduz para 1%, sendo esse 1% para um fundo do qual Minas também faz parte, será beneficiado. Então, eu considero que também a autorização da possibilidade de negociar ativos seja redentora para o Estado de Minas Gerais. Remanescem os vetos que serão apreciados em oportuna sessão do Congresso Nacional, e eu vou buscar, naturalmente, compatibilizar os interesses da União, que são legítimos, como um ente credor e que já cedeu muito, inclusive, ao sancionar o PROPAG dentro da negociação política que nós fizemos, e os interesses de Minas Gerais, e com absoluta convicção também de que entre os interesses da União e de Minas Gerais, obviamente que nós vamos pender para defender os interesses de Minas, é o meu papel como senador da República. Então, vamos alinhar com o governo do Estado, com o governo federal, identificar quais vetos devem ser mantidos, quais vetos devem ser rejeitados e derrubados, e, no final das contas, ter ainda uma melhor condição para Minas Gerais no PROPAG. Da forma como ele está com os vetos hoje, o senhor acha que ainda assim ele atende a Minas Gerais? Como é que o senhor avalia a mobilização do governador Romeu Zema, que tem tentado se juntar com outros governadores para poder derrubar os vetos? Da forma como foi sancionado, atende muito bem em Minas Gerais, mas naturalmente que o Estado pretende mais. Pretende, por exemplo, fazer uso do Fundo de Desenvolvimento Regional, que foi uma criação que nós fizemos também na reforma tributária para socorrer os estados do Brasil nesse momento de transição da reforma tributária, e usar esse recurso para fins de pagamento da dívida, para compor aquele percentual que precisa ser dado para poder aderir ao PROPAG. E é uma pretensão legítima do Estado, nós vamos avaliar a possibilidade, inclusive constitucional e jurídica, dessa possibilidade, e vamos tomar a decisão numa sessão do Congresso. Eu repito que nessa negociação entre Estado de Minas e União, obviamente que eu faria a defesa primeiramente do nosso Estado de Minas Gerais, o que for melhor para o nosso Estado de Minas Gerais. Então, se precisar derrubar algum ponto do veto para que Minas Gerais seja beneficiada, o senhor vai... Claro, nós vamos trabalhar essa possibilidade, negociar com a União, inclusive, porque muitos vetos podem ser negociados. Eu presidi o Congresso 4 anos, sei o quanto a negociação é importante para nós chegarmos a uma sessão, eventualmente, com um consenso estabelecido para poder ter o melhor encaminhamento. Eu repito apenas que, da forma como está, atende bem em Minas Gerais, mas, obviamente, que pode atender mais, facilitar ainda mais a vida dos mineiros, e, por isso, obviamente, nós temos que trabalhar, naturalmente, respeitando também os limites da União e os limites constitucionais e jurídicos que, eventualmente, podem ser um empecilho. Mas nós vamos tratar disso oportunamente. Eu espero que a melhor solução seja dada ao nosso Estado, que é a razão de ser do PROPAG. Quando eu fiz esse projeto, provocado que fui pelo presidente da Assembleia Legislativa, Tadeu Leite, naquele momento, e fizemos isso a muitas mãos naquele instante, era esse o propósito, de salvar Minas Gerais da falência, de permitir que os servidores pudessem ter evolução nas suas carreiras e atualização de suas remunerações para que não fossem sacrificados, para que não houvesse o entreguismo à iniciativa privada de nossos ativos. Então, foi essa a razão de ser, e essa razão ainda permanece, e nós vamos certamente vencer essa batalha. A sessão está prevista para quando? Ainda não há previsão, é uma designação que é feita pelo presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, mas certamente após o recesso isso vai precisar ser deliberado. Senador, aproveitando que o assunto passa
por economia, de alguma forma, né, que é a situação financeira de Minas Gerais, nós temos uma questão que é o factual mais importante do Brasil hoje, que é essa supertaxação dos Estados Unidos contra o governo brasileiro. Qual que é a avaliação que o senhor faz dessa história inteira, da resposta que Donald Trump deu ao BRICS, de ter aliado isso a uma defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, e, no fim das contas, quem o senhor acha que é o responsável por essa confusão toda e como é que essa história vai acabar? Os Estados Unidos, desde a vitória do presidente Trump, têm adotado essa postura da negociação com os países de uma taxação antes jamais concebida, né, que pudesse acontecer. Então, acabou acontecendo com o Brasil, uma sobretaxa de 50%, que é algo realmente muito pouco razoável e que não tem razão econômica, porque na relação comercial entre Brasil e Estados Unidos há um superávit para os Estados Unidos e não um déficit para os Estados Unidos. Então, há uma premissa que foi uma premissa equivocada, usada para essa taxação dos 50%. E o uso dessa questão de negociação sobre um processo judicial do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal é algo que definitivamente não se pode aceitar. No Brasil, há uma separação entre os poderes, não há o que o governo federal e o presidente Lula possam fazer num processo judicial que envolve Ministério Público, Procuradoria-Geral da República, a Corte Suprema do país, de modo que, na minha opinião, é muito infeliz essa associação, que soa, inclusive, como chantagem, o que é algo inadmissível que fere a nossa soberania. Mais espantoso ainda é imaginar que há brasileiros que possam aderir a um outro país, a um país estrangeiro, contra os interesses do próprio Brasil, ou seja, sacrificando emprego, sacrificando a nossa economia, sacrificando a nossa produção. Minas é muito atingido enquanto Estado por ser um grande produtor e exportador de aço, de café, de suco de laranja. Então, isso tudo é de se observar. Nós temos que estar do lado do Brasil nesse momento, independente de ideologia, independente de ser direita ou esquerda. Há um interesse econômico, um interesse nacional que deve se sobrepor a qualquer interesse individual e egoístico de qualquer grupo político ou de qualquer pessoa. Então, eu acho que essa é a lógica. Eu acredito muito que o presidente agora já instituindo esse comitê, negociando com os empresários, o presidente Lula terá condição de ter uma negociação madura e cabível com os Estados Unidos para poder ter a limitação, um percentual menor de taxação, eventualmente isentar alguns produtos, porque isso também interessa aos Estados Unidos, e apartar essa questão ideológica de algo que é eminentemente econômico, comercial e que interessa a vida das pessoas. As pessoas não podem ficar reféns de uma disputa ideológica absolutamente insana e que definitivamente não pode afetar a vida dos brasileiros. O senhor defendeu recentemente até um programa de Estado para Minas Gerais, já que é um Estado muito afetado por essa supertarifação do Donald Trump. O senhor está puxando essa conversa com setores? Eu acho que é muito importante isso, a partir da negociação do Brasil com os Estados Unidos, pela via diplomática, pelo diálogo, com premissas econômicas corretas. Haverá, obviamente, maturidade dos Estados Unidos, porque é do interesse deles também uma negociação que evite a taxação de produtos americanos que cheguem ao Brasil. Eu acho que a partir dessa definição de como ficará para cada um dos produtos brasileiros, eventualmente nós precisamos, para o Estado de Minas Gerais, de ter um programa de socorro e de remediar ou de mitigar os danos para setores econômicos do Brasil. O setor de ferro-gusa, de aço, de café, que o Minas, 50% do café do Brasil é produzido em Minas Gerais e 1/3 do café do mundo é produzido no Brasil, portanto, 1/6 do café mundial é produzido em Minas Gerais, é um ativo muito grande que nós temos. Então, a partir dessa definição de como ficará essa negociação com os Estados Unidos e o Brasil a partir do dia 1º de agosto, era muito importante o governo do Estado, o governo federal, identificar quais são os setores atingidos e como nós podemos reduzir os impactos para esses setores, sobretudo para a preservação de empregos e para a rigidez econômica desses setores que são muito importantes para Minas Gerais. O senhor acredita que esse prazo do dia 1º de agosto possa ser flexibilizado e, na avaliação do senhor, essa proposta, esse programa de defesa de socorro a Minas Gerais pode ser puxado pelo parlamento? Eventualmente, eu considero que já aconteceu isso nas negociações dos Estados Unidos, de poder rever as suas posições, de adiar a vigência. Então, essa é uma negociação diplomática que eu acredito que possa ser feita sentando-se à mesa aqueles que têm condição de poder ter uma negociação, repito, madura, republicana e de interesse recíproco das duas nações, e que a gente chegue num bom
denominador comum pela via diplomática e abstraindo essas questões ideológicas, abstraindo qualquer tipo de condição para isso, para a solução de um processo judicial no Supremo Tribunal Federal, porque isso realmente é algo que fere a soberania, chega e beira a indecência se permitir uma negociação dessa natureza. Então, pode eventualmente haver um adiamento, pode haver uma definição que seja uma definição favorável aos dois países até o dia 1º de agosto, e de qualquer forma, havendo danos à economia, sobretudo de Minas Gerais, nos cabe, bancada de senadores, deputados federais de Minas Gerais, de cuidarmos junto ao governo federal de socorrer esses setores estratégicos de Minas Gerais, porque Minas não pode abrir mão nesse instante de receitas. Nós temos um Propag aí para aderir, nós temos uma dívida para pagar, nós temos reajustes de servidores que nós temos que cumprir, que têm sido muito sacrificados nos últimos tempos. Então, para isso, nós não podemos ter déficit de receita. Ao contrário, nós temos que ter um plano de crescimento e desenvolvimento econômico de Minas Gerais e que passa por negociações políticas aqui em Brasília. Agora, senador, o senhor, como presidente do Congresso Nacional, teve várias propostas, inclusive a do Propag, que foi dessa época também. Uma delas foi a reformulação do Código Civil brasileiro, que atinge toda a sociedade. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os próximos passos, porque tem que ser instalada uma comissão especial do Código Civil, depois de todo o estudo que foi feito, para que, de fato, se debata um texto de lei. O senhor vai ser o presidente? Eu fui autor desse projeto de atualização do Código Civil. Primeiro, é uma oportunidade de explicar, porque o direito civil brasileiro ele conviveu com o Código desde 1916, que veio a ser reformado em 2002. Um novo código foi concebido em 2002. Esse novo código de 2002, ele já vinha de um projeto da década de 70. Ele tramitou mais de 20 anos no parlamento até que viesse a ser aprovado em 2002. E nós já estamos em 2025, portanto, sob a vigência de um Código Civil de quase 50 anos, que as ideias foram concebidas há quase 50 anos. E muitas transformações nos 20 anos, eu vou só recortar os 20 anos, Edilene, da vida em sociedade, que houve profundas modificações. Nós tivemos o advento da internet, de um mundo totalmente digitalizado, de relações que hoje são virtuais, com uma inteligência artificial cada vez mais presente, uma pandemia que mudou muito o comportamento dos brasileiros, das populações do mundo de modo geral. Então, é preciso uma atualização que não seja um novo código, mas atualização em pontos específicos do Código Civil. Essa foi a razão de ser da concepção de uma comissão de juristas que me entregou um anteprojeto e eu apresentei como um projeto de minha autoria, e nós devemos instituir agora, no início de agosto, uma comissão especial de senadores e senadoras para poder definirmos quais são as bases disso. E advertir sempre, eu sei que há muitas preocupações, especialmente do empresariado, há temas que foram muito divididos, que houve muito conflito e muito dilema na comissão de juristas. Nós teremos toda a responsabilidade de apartar isso, eventualmente aquilo que seja muito polêmico, muito problemático, não necessariamente precisa ser objeto de modificação. Mas há outros tantos temas que precisam e que têm uniformidade, inclusive, que eu acredito que nós vamos conseguir avançar. Então, ao longo desse segundo semestre, nós vamos priorizar o que é a principal lei da vida em sociedade, que é a lei civil, para poder entregar uma atualização que possa melhorar a vida das pessoas, que possa facilitar as relações entre pessoas físicas e pessoas jurídicas no Brasil. E eu acredito muito que vai ser uma importante entrega do Parlamento brasileiro, como foi a reforma tributária que nós fizemos, e eu pude ter a honra de promulgar como presidente do Congresso Nacional ao final de 2023, entregando uma reforma tributária para o nosso país, como foi a lei do mercado de crédito de carbono, que também nós conseguimos entregar, como é a nova lei de inteligência artificial, projeto, na verdade, aprovado no Senado e hoje objeto de apreciação na Câmara dos Deputados. Então, essas modernizações, essas leis que possam melhorar a vida dos brasileiros e ajudar no desenvolvimento do país, é muito importante que sejam a pauta do Congresso Nacional. O que é comum do nosso dia a dia, do hábito da maior parte dos brasileiros, que não consta no Código Civil? Olha, eu fiz aqui, elenquei alguns pontos que são importantes. Há uma discussão hoje sobre herança, que nós precisamos ter uma modernização. Há as questões relativas a regimes de casamento, então se está modernizando isso também para permitir a alteração do regime ao longo do tempo. Há questões relativas à curatela, a possibilidade de alguém que, antevendo que possa ter uma incapacidade no futuro, desde já possa escolher o seu curador, para que essa escolha não derive de uma obrigação legal de ser obrigatoriamente um filho.
dando maior liberdade de escolha em vida para uma eventual incapacidade futura. Há uma questão hoje muito que as pessoas compreendem bem, os animais de estimação, né, os pets. Como é que eles ficam diante de uma separação de um casal, por exemplo, né? Eles não serão equiparados a seres humanos, a filhos, né? Mas eles são seres sencientes que têm que ter um regime jurídico, que seja um regime jurídico que os proteja. Isso também não está no Código Civil. A própria união homoafetiva, que é uma realidade no Brasil, autorizada pelo Judiciário, prevista no CNJ, prevista nos cartórios, é possível haver essa união homoafetiva, mas não está na lei civil, que gera uma insegurança profunda a essas famílias que hoje existem no Brasil. E eu não estou aqui falando de casamento nem de cunho religioso, não é essa a discussão. É a discussão de ter na lei civil algo que possa disciplinar as relações familiares que hoje existem e precisam ser reconhecidas. Há uma previsão sobre o penhor para garantia, que interessa muito ao agro brasileiro, a flexibilização do penhor para se ter crédito no agro, que hoje não está no Código Civil, mas está na jurisprudência e precisa ser colocado no Código Civil para garantir segurança jurídica. Então, há uma série de pontos, e o próprio livro de Direito Civil Digital, que hoje está tudo digitalizado. Eu fui há pouco tempo fazer uma escritura, tudo via remota, né, virtual, não tem mais assinatura, é uma assinatura digital. Então, há uma série de atos civis que precisam sofrer também essa modificação para poder garantir a lisura e a segurança jurídica desses atos feitos pelo mundo digital. Então, há uma série de pontos que precisam ser modernizados, precisam ser tratados. Eu entreguei a juristas renomados de todas as áreas para poder conceberem isso. E, repito, aquilo que tenha ficado muito divergente e muito polêmico, e há um ponto lá, por exemplo, em relação à função social dos contratos, ou uma caracterização de hipossuficiência nas relações contratuais, as empresas estão muito preocupadas com isso. Esse é o ponto, eventualmente, que pode ficar para um amadurecimento futuro, não necessariamente precisará estar compreendido no Código Civil. Então, são modificações que interessam à vida e sociedade, que são necessárias. Enquanto a gente estiver no parlamento, nós temos que aproveitar essa oportunidade, esse momento, para poder fazer transformações para a vida das pessoas, como foi feito com a reforma tributária, como foi feito com o Propag para Minas Gerais, como foi feito com a Sociedade Anônima do Futebol, que eu fui o autor do projeto, que foi tão importante para os clubes no Brasil, inclusive para Atlético e Cruzeiro em Minas Gerais, e para o América também. Eu não sei se o América já fez a sua SAF, mas é importante também para o América, para os clubes de um modo geral. Como é a inteligência artificial, de um projeto também de minha autoria, que nós já aprovamos no Senado e hoje está na Câmara, porque todo mundo está convivendo com a inteligência artificial um tanto assustado, do que isso pode transformar relações, o que pode deteriorar relações, atrapalhar casamento, atrapalhar relação entre amigos, atrapalhar relações sociais. Então, nós temos que ter disciplina e incutir nessa lógica de inteligência artificial ética, transparência, responsabilidade, intervenção humana. O ser humano não pode ser dominado pela máquina, ele tem que dominar a máquina e usá-la para poder fazer o bem para as pessoas e não o mal. Então, isso precisa ser disciplinado por lei. Quando é que o senhor assume a comissão do Código Civil? Em agosto já? Começo de agosto, há um compromisso do presidente Davi Alcolumbre de instituirmos essa comissão especial de senadores. Eu, como sou autor do projeto, não posso relatar. Eu devo ser o presidente da comissão e nós vamos fazer uma composição respeitando a paridade e a proporcionalidade dos partidos políticos e vamos definir um relator, um vice-presidente, e vamos trabalhar ao longo do segundo semestre, ouvindo toda a sociedade, dando a garantia de que esses temas mais dificultosos, que possam ter muita polêmica, que precisam ser mais amadurecidos, eles naturalmente podem ficar de fora de uma apreciação nesse ano. Agora, senador, o senhor elencou uma série de projetos, de propostas, ou que foram feitos pelo senhor, ou que o senhor teve uma atuação fundamental ao longo dos anos em que o senhor acumulou função de senador, mandato de senador, com a presidência do Congresso Nacional. E é totalmente diferente ser um senador que não é o presidente do Congresso. A partir de agora, nesse segundo momento, o que vai ser prioridade para o senhor, os projetos, as propostas? Com os 4 anos de presidência do Senado e presidência do Congresso, consomem muito a figura do senador, né? Obviamente que eu nunca deixei de cuidar dos assuntos de Minas. Acho que nesse período da presidência do Senado e do Congresso nós conseguimos proporcionar para Minas Gerais grandes realizações, Edilene. E uma delas foi colocar Minas Gerais com o seu merecimento no orçamento público federal. Minas representa 10% do Brasil no PIB, 10% na população,
15% dos municípios brasileiros e não pode ser um Estado preterido na hora de definição de políticas públicas. Então, se há programas habitacionais, se há programas de barragem, se há programas de desenvolvimento econômico, de construção de escolas, de hospitais, Minas tem que estar inserido nisso. E eu fiz questão, nesses 4 anos, de garantir que Minas aparecesse no mapa do Orçamento Público Federal, e muitas realizações foram feitas nos municípios, nos 853 municípios de Minas. Independente de cor partidária, independente de ideologia, eu cuidei de abrir o Senado Federal para os mais de 800 prefeitos de Minas Gerais, e todos pisaram naquele tapete azul do Senado Federal, que não era frequentado antes pelos prefeitos municipais. Passou a ser a partir da nossa gestão, especialmente a presidência do Senado, levando para os seus municípios importantes realizações, além de todas as medidas, inclusive o próprio Propag, que dá solução à dívida dos estados, que foi também uma concepção nossa para ajudar Minas Gerais. Mas, obviamente, que a presidência nos consome muito, e as grandes questões nacionais precisam ser por nós decididas, questões de outras regiões, de outros estados. Eu sempre cuidei também de atender essa obrigação de um presidente do Senado de querer tratar de todo o Brasil. Agora, obviamente, nós ficamos absolutamente concentrados, óbvio, nos interesses nacionais, os temas como a questão da reforma administrativa, da reforma do imposto de renda, temas que são de inteligência artificial que interessam a nação brasileira, mas com um foco também muito direcionado a Minas Gerais. Isso nos dá mais tempo de oportunizar visitas aos ministérios, como eu fiz semana passada, visitando o ministro Alexandre Padilha da Saúde, com o deputado Rafael Simões, para a gente poder terminar a obra do Hospital Samuel Libânio, que nós inauguramos uma ala há pouco tempo, numa visita ao Ministério da Educação, o ministro Camilo Santana, junto com o desembargador Nelson Messias, que é presidente da Escola Nacional da Magistratura, para pleitear lá também o curso da pós-graduação deles em Direito, que é muito importante para Minas também. Então, isso nos dá mais tempo de dedicação aos assuntos, de modo geral, que interessam Minas Gerais. Eu tenho conversado também com as instâncias do governo do Estado sobre diversos temas. Essa semana mesmo nós vamos tratar de um empréstimo feito pela instituição que é presidida pela presidente Dilma Rousseff, lá na China, que é o Banco dos BRICS, o NDB, que garantiu um empréstimo de $200 milhões para o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG. Então, veja, a presidente Dilma presidindo o Banco Internacional, garantindo o BDMG, que é vinculado ao governo de Romeu Zema, e é essa política que nós temos que construir, que é uma política sadia, que defenda os interesses dos mineiros. Então, nós estamos tratando no Ministério da Fazenda essa semana com o ministro Fernando Haddad, já em reunião marcada, para poder defender os interesses do BDMG junto ao governo federal. Então, é isso. Aí a gente se dedica muito mais à política de Minas, sem dúvida alguma, e eu espero, até o final do meu mandato, em janeiro de 2027, poder fazer ainda mais importantes entregas para o meu estado de Minas Gerais. Só para voltar na última questão, o BDMG em Minas Gerais vai receber recursos do BRICS. Do BRICS, do Banco dos BRICS. É o novo Banco de Desenvolvimento, o NDB, presidido pela presidente Dilma Rousseff, é um banco sediado na China, vinculado aos BRICS, e foi anunciado $200 milhões para Minas Gerais através de BDMG, para municípios de Minas, especialmente os menores municípios, para pequenos e microempresários, através do BDMG, um recurso que vem do banco presidido pela presidente Dilma Rousseff, e já passou esse empréstimo pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional aprovado, já passou pelo Tesouro Nacional aprovado, agora está no Ministério da Fazenda para assinatura, depois vai ao Senado, e nós aprovaremos no Senado para poder proporcionar a Minas Gerais mais essa realização. É essa política que nós temos que fazer, essa política da guerra ideológica o tempo inteiro, em que o do outro não presta nunca e o nosso presta sempre, é um erro grave que prejudica a população, prejudica o povo, que quer da gente maturidade para poder dialogar, para dar solução para eles. Nós não precisamos ficar brigando o tempo inteiro, pensando em eleição. Então, essa é uma lógica importante que nós temos que ter na política. Isso significa ser republicano, significa ter espírito público, de conversar com todas as pessoas, ainda que você divirja delas, não tem problema nenhum. Mas há temas que são temas centrais para a população de Minas Gerais. As barragens de água no norte de Minas é um tema central para Minas Gerais. O nível do reservatório do Lago de Furnas, no sudoeste e no sul de Minas, é um tema central para Minas Gerais. Os hospitais regionais ainda não concluídos em Minas Gerais, depois de anos a fio de promessas sem conclusão, é um tema central para Minas Gerais. A nossa infraestrutura de rodovias federais e estaduais
é um tema central para Minas Gerais, que nós temos que dar solução. É a nossa geração política que está em jogo, se nós vamos conseguir finalizar a BR-381, a ampliação do metrô em Belo Horizonte, o anel, o rodoanel, as barragens. Tudo isso a gente é colocado à prova o tempo inteiro, e se nós nos perdermos nas guerras ideológicas travadas em rede social para competir quem tem melhor performance e faz uma política melhor de espetáculo, nós vamos colocar em jogo, em risco, o interesse público, que é a razão de nós estarmos na política, a defesa do interesse público, do interesse coletivo, de dar solução às pessoas que estão lá embaixo, lá na ponta, e que precisam da gente. Então, eu defendo muito isso, é por isso que eu dialogo, Ednei, eu aprendi isso, eu converso com todo mundo, seja de esquerda, seja de direita, seja conservador, seja progressista. Havendo interesse público, interesse de Minas Gerais, é minha obrigação como senador do Estado, ex-presidente do Senado, dialogar com todos eles. Então, eu tenho uma excelente relação com todos os personagens políticos de Minas Gerais, alguns mais distantes, eventualmente, mas que, se me procurarem para qualquer coisa de interesse público, vão contar com o meu apoio irrestritamente. Eu acho que é assim que funciona a política, assim que deve ser. Agora, senador, depois de terminar o segundo mandato do senhor como presidente do Congresso Nacional, o senhor claramente intensificou as agendas em Minas Gerais. Esse ano o senhor já fez uma entrega lá na Ceasa, agenda com a presença do presidente Lula. Depois o senhor entregou a ampliação do hospital em Pouso Alegre. O senhor tem alguma agenda próxima nesse sentido de entrega, de emenda, de recursos? Eu fico muito feliz que eu tenho muitos convites de muitas coisas que eu realizei, que eu fiz. Obras no Triângulo Mineiro, inclusive uma ligação lá do Triângulo Sul ao Triângulo Norte, foram recursos que eu proporcionei através do governo do Estado, até um exemplo interessante isso, o governo do governador Romeu Zema, que não é meu aliado, mas que eu consegui confiar a possibilidade de entrega de recursos federais para poder realizar uma obra importante no Triângulo Mineiro, na região ali de Limeira do Oeste. Agora, recentemente, eu telefonei para o governador Romeu Zema para falar sobre uma obra lá de Monte Carmelo para Grupiara, um asfaltamento lá, que é um pedido do pessoal da população, da produção rural lá, que não tem acesso para o seu escoamento da sua produção. E o governador me atendeu, eu disse que viabilizaria o recurso através das minhas emendas parlamentares, via governo do Estado. O secretário de Transportes foi muito atencioso, o secretário Pedro, nessa construção. E é o que eu estou dizendo, eu acho que a política funciona assim. Para a gente poder realizar, ela funciona assim. Se nós interrompemos o diálogo, interrompemos a ação só porque ela vem do outro, que é possível seu adversário no futuro, isso não é bom para a política. Então, nós temos muitas coisas para poder entregar em Minas Gerais, são muitas realizações que nós fizemos nos últimos 4 anos, que agora estão sendo inauguradas, que agora está sendo factível, e palpável para a população enxergar. E, obviamente, se eu pudesse ir a todas, eu iria com o maior prazer. Mas você já conhece o meu perfil, acho que as pessoas conhecem o meu perfil, eu sou muito mais discreto e sou de menos barulho, sou daquela lógica de que primeiro a verba, depois o verbo. Então, termina tudo, constrói, entrega, e depois a gente faz um anúncio mais modesto daquilo. Eu sempre trabalhei dessa forma, mas realizamos muito, tem muitas digitais de Rodrigo Pacheco pelo estado de Minas Gerais, que eu considero que é um bom legado que eu vou deixar da minha passagem no Senado Federal. O senhor tem a agenda por lá, agora em julho, em agosto? Agora, em julho, há um convite para um evento de algo que também nós fizemos. Nós conseguimos a instituição de um campus do Instituto Federal do Quilombo, lá em Minas Novas, que nós trabalhamos muito à época no Ministério da Educação para poder ser uma realidade lá em Minas Novas. E eu tenho a informação, ainda não oficial, de que o presidente Lula irá a esse evento em Minas Novas e que há o convite para que eu lá esteja também. Então, eventualmente, pode ser uma agenda, mas ainda não confirmada no dia 24 de julho. Em Belo Horizonte tem alguma? Belo Horizonte não há previsão. O que há é algo que eu quero estar presente também. Eu, através do meu mandato, pude proporcionar à Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte a construção de algo que eu acho que é muito importante para o Estado, não só para Belo Horizonte, que é um centro de referência do autismo, um lugar decente, digno, profissional, qualificado, para poder receber os autistas de toda Minas Gerais. É um prédio inteiro, de um projeto maravilhoso, levado a cabo pelo provedor Roberto Otto, tendo a doutora Filó como uma grande entusiasta que tem trabalhado também muito nesse projeto. Já destinei recursos substanciais no ano passado. Farei agora, nas minhas indicações de emendas,
de maneira prioritária para a Santa Casa de Belo Horizonte. Eu quero ver isso realizado o mais rapidamente possível e há, muito proximamente, aí, a possibilidade de uma inauguração, mas dentro daquela lógica de primeiro a verba, depois o verbo. Quero viabilizar essa segunda etapa dos recursos para garantir a implantação e garantir o funcionamento desse centro de referência do autismo em Belo Horizonte, que vai ser algo transformador e um grande serviço prestado pela Santa Casa de Misericórdia, que é uma entidade que nós temos que ter toda a atenção, dar toda a ajuda, porque é uma instituição muito reconhecida e muito importante para o nosso Estado. Senador Rodrigo Pacheco, o ex-presidente do Congresso Nacional. Agora nós vamos entrar na segunda fase dessa entrevista, que é um pouco mais curtinha, mas tão importante quanto a primeira. Senador, o senhor é de fato candidato ao governo de Minas ou pré-candidato ao governo de Minas? Essa questão de candidatura, Edilene, eu tenho muita prudência, porque eu faço a política à la Minas Gerais, a política mineira da cautela. Óbvio que ser governador de Minas é motivo de muita honra e de muito desejo também pelos políticos de Minas, inclusive eu. Minas é o estado mais importante da federação. Não é porque eu sou de lá e nós somos mineiros. É porque Minas é a síntese do Brasil. O progresso do Brasil está no progresso de Minas. O desenvolvimento do Brasil está no desenvolvimento de Minas. Se os mineiros estão mal, os brasileiros estão mal. Então, basta fazer uma pesquisa em Minas para se sentir o sentimento nacional, porque é, de fato, uma síntese nacional. É um estado com 853 municípios, muito complexo, hoje muito endividado, um tanto quanto sem projetos, sejam projetos estruturantes para o seu desenvolvimento. Então, além da honra, há um grande desafio de coragem e de responsabilidade para quem assuma aquela cadeira que já foi ocupada por Tancredo, por Juscelino, por Itamar Franco, de modo que, no momento certo, nós vamos ter essa definição, e eu acredito muito num conceito de frente ampla que envolva, sobretudo, o interesse de Minas e que possa apartar essa polarização e essa ideologização da política. Uma frente ampla que envolva partidos de direita, partidos de esquerda, partidos de centro, cujo objetivo principal seja o desenvolvimento do nosso Estado, a valorização dos nossos servidores públicos para que eles tenham um estímulo de representar e fazer funcionar o nosso Estado de Minas Gerais, que possamos concluir os hospitais regionais que não foram concluídos, que possamos ter infraestrutura, sobretudo de rodovias federais e estaduais, e as federais já bastante adiantadas através das concessões da ANTT, que é inclusive chefiada por um mineiro, o Guilherme Sampaio, que tem cuidado muito de Minas Gerais para poder a gente ter essa realidade das concessões públicas, mas tem infraestrutura para poder ter o desenvolvimento de Minas Gerais. Eu acho que as empresas só se sentirão atraídas de se estabelecerem e gerarem riqueza em Minas Gerais se nós tivermos a infraestrutura de estradas que hoje, infelizmente, nós não temos e precisamos ter. A ampliação do metrô, o anel rodoviário, o rodoanel, as barragens de água que são estratégicas no norte de Minas, de Jequitaí, de Berizal, todas as barragens que precisam dar segurança hídrica para uma região que pode ter uma pujança econômica agrícola muito grande, a nossa extração mineral, que precisa ser responsável, mas precisa existir e fazer dela parte os mineiros terem a geração dessa riqueza que está debaixo da terra e que pode ser explorada de maneira responsável e com obrigação e preservação ambiental. Então, eu acredito muito num plano de reconstrução do Estado, de reposicionamento mente, né? do Estado. Óbvio que a gente está na política, a gente pensa o que poderia ser feito, o que deve ser feito e o que efetivamente pode ser entregue. Então, eu acredito muito nesse conceito de algo que possa ser útil à reconstrução do Estado de Minas Gerais e depois se definirem os nomes no momento oportuno pelos partidos políticos, não necessariamente o meu nome, pode eventualmente ter um outro nome, mas o conceito é muito importante de um projeto que tenha Minas Gerais em primeiro lugar para poder desenvolver o nosso Estado, porque nós estamos muito aquém das discussões nacionais. Um governador de Minas tem necessariamente que discutir todas as questões nacionais, desde uma taxação dos Estados Unidos até uma polêmica de IOF. Minas tem que ter uma voz que possa apaziguar, que possa dar o direcionamento, que possa dar o rumo. Então, eu acredito muito num projeto, seja um projeto amplo, de reconstrução do Estado, de reação do Estado, de reorganização do Estado dentro das melhores tradições da política de Minas, que preza pela liturgia, que preza pela tradição, que preza pela valorização da nossa cultura, da nossa história. Então, eu, no momento certo, obviamente os partidos sentarão-se à mesa para poder discutir isso, e óbvio que eu sempre enxergo isso como um desafio que me agrada, que me honra,
que me motiva, mas eu não tenho intransigência. O que nós temos é que sentar para saber o que é melhor para o Estado de Minas Gerais. E aí, no momento certo, nós vamos sentar e resolver. Até quando o senhor vai tomar essa decisão? Qual é a data ideal, a data limite? O senhor gostaria de ser o candidato? E como é que o senhor recebe o apoio do presidente Lula, que é um entusiasta da sua candidatura, e uma possibilidade de aliança com o PT? Eu acho que ao longo do segundo semestre haverá muita conversa em torno disso. Até outubro, mais ou menos? Setembro? Tudo que se especula sobre partido, sobre apoio, etc., fica no campo da especulação, porque a decisão é tomada só lá na frente. Essas decisões vão ser tomadas só o ano que vem, provavelmente no início do ano. Eu acho que nós temos que apartar um pouco dessa questão nacional e dessas disputas nacionais e da polarização e da ideologização e pautar muito mais uma lógica de um projeto que reconstrua e refaça as bases do Estado para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, para Minas ter o protagonismo que sempre mereceu ter, do que atrelar essas questões nacionais. Então, quanto a timing, eu acho que ao longo do segundo semestre haverá todas as discussões entre as lideranças dos partidos políticos. A definição deve ser no início do ano que vem, mas, repito, há algo que me motiva e algumas pessoas confundiram quando eu disse que eu me realizava no mandato de senador e, tendo sido presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional durante 4 anos, depois de 45 anos de um mineiro ter sido presidente do Congresso Nacional, que foi Magalhães Pinto na década de 70. E eu consegui, por Minas Gerais, ser presidente do Congresso, então eu me sentia realizado na política e na vida pública, e não necessariamente para me realizar precisaria de uma nova eleição, de uma nova candidatura. No entanto, o presidente Lula usou uma frase muito interessante num dos eventos que nós fizemos, que já não pode ser mais pela vontade pessoal, é pela causa, e a causa do homem público o motiva. Então, no momento oportuno, nós vamos discutir. Você pergunta sobre o apoio do presidente Lula. Eu considero um apoio fundamental. O presidente Lula é um grande homem público, alguém com quem eu convivi e aprendi a gostar, e algo que nos uniu muito foi a defesa da democracia, das instituições, do Estado de Direito. Nós não acertamos sempre, todos nós estamos suscetíveis a erros, mas há um erro que o presidente Lula não cometeu. O presidente Lula não permitiu transigir com a democracia e com o Estado de Direito, e este terceiro mandato do presidente Lula, a despeito de divergências que eventualmente nós podemos ter e críticas que possam ser feitas, mas esse mandato é marcado pelo estabelecimento da democracia e do Estado de Direito num momento muito crítico da vida nacional, em que se negou a ciência, em que se negou a vacina, em que se negou a democracia, em que se negou a existência de uma ditadura passada recente no Brasil. Então, o presidente Lula foi muito importante nisso. Os livros de história daqui 20, 30 anos vão contar a importância desse terceiro mandato do presidente Lula. Então, ser merecedor desse apoio do presidente Lula é, antes de tudo, o reconhecimento do papel que eu pude ter na defesa das instituições e da democracia no Brasil, e, obviamente, que é um apoio muito bem-vindo. O PSD em Minas Gerais tem uma ala, é claro, tem o apoio que o senhor vai receber de parte do partido, mas tem também uma ala que quer apoiar o Matheus Simões como candidato ao governo de Minas. Como é que o senhor vê isso? Se existe a possibilidade de o senhor sair do PSD e ir para a União Brasil, por exemplo, para o MDB, o senhor conversa com algum outro partido? Eu tenho conversa institucional com vários partidos, com os quais me dou muito bem, inclusive em Minas. União Brasil é um partido que eu só tenho amigos, né, muitos amigos lá, o prefeito Álvaro Damião, os deputados Rafael Simões, o Marcelo Freitas, o Rodrigo de Castro, o Bilac Pinto, que é um quadro importante, os deputados estaduais. Então, é um partido que eu fui eleito, inclusive, senador pelo Democratas, que depois veio a ser União Brasil. Então, é um partido que eu estimo muito. O MDB, igualmente, eu tenho um carinho enorme pelo MDB, especialmente pela base do MDB, que é extraordinária no estado de Minas Gerais. Onde vai numa cidade de Minas, tem lá um diretório, uma comissão do MDB, alguém que vota o 15, então isso realmente é extraordinário, é um partido muito importante, inclusive, para a democracia no Brasil. Então, tenho conversa com vários partidos políticos, mas sem nenhuma intenção de mudança. Eu gosto do PSD, fui muito bem recebido pelo presidente Gilberto Kassab, pelos quadros do PSD, especialmente no Senado, que me deram muita sustentação no período em que eu fui presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional. Acho que o PSD hoje é o maior partido, muito também pela contribuição que eu dei para nós termos mais de 140 prefeitos no estado de Minas Gerais, uma bancada grande de deputados estaduais, 5 deputados federais, um senador da República.
Então, é um partido grande que eu gosto de estar. E, no momento certo, nós vamos discutir o que é melhor para o partido, ouvir as lideranças, ouvir as bases do partido, ouvir o presidente estadual, o presidente nacional, e chegar à melhor conclusão. Só acho que o PSD não pode deixar de ter um projeto em que ele possa encabeçar, que tenha protagonismo, que possa permitir uma reconstrução do Estado de Minas Gerais, para se entregar a um projeto que, eventualmente, não é um projeto adequado e que já se mostrou um projeto ineficaz para soerguer o Estado de Minas. É só essa cautela que nós temos que ter, porque a vocação do PSD é de ser grande, de ser protagonista e não coadjuvante. E, óbvio, que no momento certo vai preponderar o bom senso, a razão, e nós vamos fazer um debate também muito maduro que possa discutir menos nomes e mais esse conceito. Uma frente ampla, que tenha o PSD como protagonista, que possa planejar Minas Gerais para que Minas possa ter estrada, funcionamento de hospitais e a conclusão desses hospitais, que possa ter desenvolvimento econômico com atração de indústrias e de empresas para Minas Gerais, que possa valorizar suas vocações atuais, que possa recuperar o valor da sua história, da sua arte, da sua cultura, governar com os prefeitos municipais e respeitar a Assembleia Legislativa, que é a representação genuína do povo brasileiro, do povo mineiro, no parlamento. Então, eu acredito muito nesse projeto, nesse conceito, que é um conceito que o PSD tem que ser protagonista. Se o senhor, de fato, for às urnas para disputar a cadeira de governador de Minas Gerais, quem que o senhor acha que deva ser o principal adversário do senhor? É Matheus Simões, é Nicolas, é Cleitinho? Nicolas, que não é um nome tão posto, mas, enfim, dos que estão colocados, Simões, Cleitinho, quem é o seu principal adversário? Bom, primeiro, para ter adversário, é preciso ter candidatura. Então, nós não podemos falar a respeito de adversários, mas, havendo uma candidatura, adversário não se escolhe. Adversário você respeita e busca discutir com ele quais são as suas ideias para o Estado e quais as ideias que ele tem para o Estado. E, às vezes, até você aprende com o seu adversário. Você pode ter alguma coisa do seu adversário que possa ser útil para você fazer uma boa gestão. Então, adversário você não escolhe, adversário você respeita e, de preferência, ganha dele, né? Que é importante na política ter voto para poder ganhar do adversário. Mas é muito importante nós voltarmos a ter essa tradição de Minas do respeito, da civilidade, da boa convivência. Ainda que haja adversidade política, a gente ser capaz de compreender que nós representamos o Estado que está endividado, que está um tanto sucateado, que há um desmerecimento a servidores públicos, que há muitos prefeitos municipais insatisfeitos. Então, nós compreendemos que ele precisa reagir. E, para reagir, nós precisamos de uma construção mais coletiva, um pouquinho mais de união, um pouquinho mais de civilidade, de respeito e menos intransigência, achar que a gente é dono da verdade e muito menos antecipar também muito o processo eleitoral. Isso é muito ruim também, o que está acontecendo em Minas Gerais, está acontecendo no Brasil. Então, antecipando para mais de um ano uma disputa eleitoral, quando, na verdade, Minas precisa, nesse momento, da política que governa o Estado e não que dispute eleições, sob pena de nós dividirmos questões importantes como a do Propag, como de coisas que nós precisamos realizar e defender aqui no governo federal para Minas Gerais. Nós não podemos ter essa divisão agora. Sejamos inteligentes de que a eleição tem um momento certo para a gente fazer as disputas, que nesse momento nós temos um mínimo de união, de civilidade, de respeito, que eu acho que eu busco ter com os meus pretensos adversários, porque eu acho que isso é importante na política e Minas não pode se dar ao luxo de uma divisão tão precipitada que sacrifica o povo mineiro. E o senhor avalia que vai ser uma eleição mais ou menos polarizada que as anteriores, ou pode ser uma eleição de partidos mais de centro, como foram as municipais? Eu desejo muito que seja menos polarizada. Eu desejo que seja uma campanha propositiva, um reconhecimento que nós precisamos de soluções, nós não precisamos mais de briga. Eu acho até que as pessoas estão tanto cansadas dessa disputa que não entrega, dessa disputa que não gera resultado, dessa disputa que continua travando o crescimento de Minas Gerais e do Brasil. Então, eu espero muito que seja menos polarizada e que seja mais propositiva. E, se polarizada for, nós temos sempre que defender. O que eu não acho, defender o bom senso e a moderação. O que eu não acho, Edilene, eu acho inadmissível é alguém que seja político, que tenha sido eleito várias vezes, se render ao radicalismo, ao fundamentalismo, se render à lacração da rede social, à falta de argumento, à falta de projeto, para poder ter um like em rede social. Isso que realmente é uma coisa que eu jamais farei. Eu escolhi não ser populista, eu escolhi não ser demagogo, eu escolhi tomar decisões, ainda que elas sejam antipáticas, que gerem muito descontentamento de parte da população, mas é a decisão que precisava ser tomada para preservar
instituições, preservar a democracia, preservar o Estado de Direito, preservar o bom senso. Então, o que nós não podemos é nos render ao radicalismo, porque ele é aparentemente mais interessante, porque ele dá mais simpatia, mais voto e mais aderência. Não, há uma classe política em Minas Gerais que precisa respeitar a tradição de Minas, precisa respeitar a história de Minas, um estado que deu ao Brasil Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves, Itamar Franco, um estado que deu grandes nomes à política nacional e que não pode se render a esse radicalismo. Então, há quem precise resistir, ainda que isso custe uma eleição, ainda que isso custe votos, ainda que isso custe popularidade, mas é preciso ter essa segurança de alguém que defenda a institucionalidade, defenda o trabalho como fonte de solução para o problema das pessoas. Então, eu acredito muito nessa política e eu não vou transigir nem 1 milímetro nessa minha caminhada, seja qual for o meu futuro, eu jamais vou me render ao radicalismo. Eu vou conversar com todo mundo, conversar com todos os partidos políticos, mas com quem seja democrático. Quem não negue ciência, quem não nega a vacina, quem não nega que houve uma ditadura, quem não nega que nós precisamos preservar a democracia, quem não nega que a institucionalidade, o respeito aos demais poderes e às instituições é uma tônica interessante para o progresso do país, que eu não posso sentar com um extremista que negue isso tudo. Isso aí não dá para sentar. Mas com a política de Minas, para a gente poder fazer uma reconstrução do Estado, eu sento com todo mundo que seja democrático e que tenha um verdadeiro amor por Minas Gerais. Senador Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Congresso Nacional, muito obrigada por essa entrevista, senador. Muito obrigado, foi uma satisfação. Estou inteiramente à disposição. Volte sempre. Obrigado.